Assinala-se amanhã, 9 de maio, Dia da Europa. A União Europeia é um dos principais parceiros de Cabo Verde. Daí ser oportuno trazermos neste jornal de domingo um pouco do que é a cooperação entre as duas partes, através de uma entrevista com a embaixadora daquela entidade multinacional, realizada por Orlando Rodrigues e Henrique Rosa. A situação da Ucrânia não podia ficar de fora. A União Europeia está empenhada na resolução daquele conflito, mas o direcionamento dos seus recursos para esse fim não deverá, segundo Paula Grijó, afetar a ajuda de Cabo Verde. Segundo Carla Grijó, afetar a ajuda a Cabo Verde. Queremos manter o mesmo nível de cooperação que sempre temos tido. Concretamente, em relação a Cabo Verde, há um programa que nós chamamos Programa Plurianual, que está já acordado e assinado por ambas as partes e que não será afetado pela guerra na Ucrânia em si. E esperemos que não seja afetado também pelas consequências que a guerra está a ter em todo o mundo, nomeadamente a carestia, o aumento dos preços da energia que estão aí, a falta de alimentos, de forma geral, não é? A maior dificuldade no fornecimento de alimentos, que estão a levar muitos países a ter também que novamente, muitos Estados a terem que novamente fazer despesa pública para colmatar os efeitos deste aumento de preço geral sobre as suas populações. Eu recordo que quando aconteceu o Covid, o nosso programa plurianual acabou por ter que ser reorientado para a resposta ao Covid e gostaríamos que isso não se repetisse agora com esta crise na Ucrânia, porque pensamos que há ali objetivos que são também muito importantes no nosso programa plurianual, designadamente a redução da pobreza e a erradicação da pobreza extrema, e a questão da transição energética são as duas questões centrais do nosso apoio orçamental a Cabo Verde, que independentemente da situação de crise, pensamos que é importante que possam ser levados por diante. Que números é que estão envolvidos neste momento no âmbito do programa plurianual na cooperação entre a União Europeia e Cabo Verde? Neste momento, o montante que está acordado diz respeito a um período que vai até 2024, porque neste novo ciclo de programação determinou-se que em 2024 haveria um período de revisão a médio prazo que serve exatamente para avaliar a implementação dos programas até essa data e definir o que vai acontecer em termos de cooperação até ao final do período que termina em 2027. Portanto, até 2024 estão cometidos a Cabo Verde, no âmbito deste programa plurianual, 24 milhões de euros. Mas este não é o valor final, é o valor até à revisão a médio prazo. No caso da ajuda orçamental, por exemplo, que é uma das formas mais objetivas que a União Europeia tem de assistir Cabo Verde no seu desenvolvimento, que importância atribui a essa vertente da cooperação, tendo em conta que antigamente os desembolsos eram feitos em função da realização dos programas e dos projetos, mas agora esses valores são injetados diretamente no Orçamento de Estado. Que papel é que, em termos de liberdade de escolhas, de opções para o desenvolvimento para Cabo Verde, que papel é que isso desempenha? Ao programa de apoio orçamental serão alocados 18 milhões de euros. Como é que nós continuamos a acompanhar, nós, União Europeia, continuamos a acompanhar a execução destes fundos? Através de um diálogo político constante com o Governo e através de critérios de desempenho que são introduzidos na contratualização desses apoios, e o que significa que as próximas tranches de apoio orçamental serão desembolsadas de acordo com o desempenho em relação a esses critérios. E, obviamente, o nosso objetivo, e penso que o do Governo também, é que essas tranches possam ser desembolsadas a 100%. Mas, na verdade, esses critérios estão lá precisamente para que a União Europeia possa acompanhar o progresso relativamente a um conjunto de indicadores que foram acordados com o Governo e que, no caso do apoio orçamental, incidem muito
sobre o objetivo da redução da pobreza e erradicação da pobreza extrema. Qual é o nível, digamos, de cumprimento da execução que Cabo Verde tem neste momento e a sua relação com o nível dos desembolsos pela União Europeia? Neste momento ainda não estamos em condições de avaliar, porque a primeira tranche desse apoio orçamental foi paga, mas essa primeira tranche não tem em conta, obviamente, porque é a primeira, o desempenho em relação aos indicadores. A segunda tranche, de acordo com aquilo que foi contratualizado, será desembolsada ou no final deste ano ou no início do 2023 e essa sim já será em função do desempenho. As organizações internacionais, as grandes comunidades como a União Europeia condicionam muito a sua ajuda ao desenvolvimento dos países em desenvolvimento justamente ao cumprimento de certos objetivos macroeconómicos, nomeadamente no que diz respeito ao endividamento público. É nesse sentido que eu lhe pergunto se o incumprimento de Cabo Verde ou o aumento da dívida poderá condicionar a ajuda da União Europeia. No caso concreto do apoio orçamental, por exemplo, aquilo a que está ligado o nosso apoio tem a ver com objetivos que são também, na verdade, objetivos do Governo, como a erradicação da pobreza extrema até 2026. É claro que quem estabeleceu a meta de 2026 foi o Governo, não fomos nós. Nós o que queremos ver são progressos relativamente a este percurso. Uma das coisas, por exemplo, de que falamos muito... Esses progressos estão a acontecer, no seu entender? Neste momento, como lhe disse, estamos no início do programa. Está otimista em que vão acontecer até 2026? Eu estou otimista porque Cabo Verde tem as ferramentas necessárias. Tem, por exemplo, um cadastro social único que permite desenhar políticas muito targeted, muito direcionadas a este grupo da população, que está perfeitamente definido também em função desse cadastro social único, e isso é em si uma ferramenta que Cabo Verde está a desenvolver e constitui precisamente o cadastro social único constitui precisamente um dos nossos indicadores de progresso. Vai entrar em vigor a 1 de julho as novas regras de facilitação de vistos. Em que medida é que essas novas regras vão contribuir para, digamos, dar ainda maior corpo à questão da mobilidade entre a União Europeia e Cabo Verde? Eu falo de Cabo Verde, dos cabo-verdianos para lá, mas também falo dos europeus para cá, que naturalmente desejarão ter relações, visitar e estar num país bonito como é o nosso. Certo. Eu diria que dos europeus para cá a vida está mais facilitada. Os europeus circulam com alguma facilidade no sentido Europa-Cabo Verde. Este acordo, ou melhor, não é um novo acordo, é um acordo atualizado, digamos assim, o que pretende é melhorar também essa circulação no sentido Cabo Verde-Europa. Traz 3 novidades. Eu começo pelas duas que são talvez menos impactantes, mas apesar de tudo têm um impacto, que é uma tentativa de desburocratizar o processo de visto, a quantidade de documentação que é exigida, tudo isso, que em si já é uma forma de facilitar, e também a diminuição das taxas que são exigidas. Mas penso que a grande novidade será a possibilidade de atribuir vistos com uma maior duração e com múltiplas entradas. Mas há uma questão fundamental para os cabo-verdianos, que é ver se alarga o perfil dos requerentes que possam beneficiar das facilidades de visto agora acordadas. O acordo, as novidades que traz são estas que eu referi. Agora, a implementação do acordo
é que na prática nos vai dizer se de facto esse perfil foi alargado ou não. E se essas pessoas a que refere estão a ser beneficiadas por esta nova atualização da mobilidade entre Cabo Verde e a União Europeia. Mas isso temos que dar tempo, não é? Como disse, o acordo só vai entrar em vigor no dia 1 de julho, temos que deixar passar algum tempo, ver como é que na prática o acordo vai funcionar para depois podermos ter essa avaliação. E como eu também já referi, o papel da União Europeia aí da União Europeia, instituição, é um pouco mais limitado, porque quem vai aplicar o acordo são os Estados-membros. Voltando, e para terminarmos a nossa entrevista, à Ucrânia, Cabo Verde, uma das coisas que a União Europeia pede aos seus parceiros é que haja alinhamento político, nomeadamente em questões internacionais, para que o entendimento sobre, por exemplo, a paz no mundo seja uma coisa consensualizada. Cabo Verde, desde o primeiro momento, condenou a invasão e de forma muito forte, a invasão da Rússia à Ucrânia, e tem agido em conformidade. A União Europeia estabeleceu uma série de, já vai, se não estou em erro, na sexta ronda de sanções contra a Rússia e os dirigentes russos, nomeadamente. Se é pedido a Cabo Verde algum compromisso especial no âmbito das sanções, se houver que aplicar sanções, é pedido a Cabo Verde que o faça? O que a União Europeia apela é aos seus parceiros e aos membros da comunidade internacional em geral, é que não tomem decisões que possam contornar o objetivo das sanções da União Europeia, que não é mais o de pôr uma pressão legítima para que o conflito chegue a um termo e para evitar que a máquina de guerra da Rússia continue a ser alimentada. Bem, Sra. Embaixadora, muito obrigado por esta entrevista, que já é uma tradição na televisão pública, e nós também terminamos esta conversa com a Sra. Embaixadora da União Europeia, que esperamos que tenha sido esclarecedora sobre as relações entre Cabo Verde e a União Europeia, e também para entendermos um pouco outras questões que se passam no mundo, nomeadamente a situação na Europa, em função da guerra que se está a desenrolar na Ucrânia após a invasão desse país pela Federação da Rússia. Uma entrevista a propósito do Dia da Europa, que se assinala amanhã, segunda-feira.